Hoje é segunda-feira e segunda-feira é sinónimo de consulta com os doutores. Esta tarde vamos falar sobre os mistérios do nosso cérebro, porque temos depressões, ataques de pânico, ansiedade ou até mesmo insónias. Os médicos do Boa Tarde vão revelar alguns dos sintomas invisíveis e não palpáveis que começam na mente e afetam todo o corpo. Prontos para recebê-los? Vamos lá! Um forte aplauso para os doutores do Boa Tarde! O painel de hoje é composto pela médica psiquiatra, doutora Rita Navarro, olá. Pelo médico de Clínica Geral, doutor Pedro Lopes. Pela médica ginecologista, doutora Bárbara Betancourt. E pelo médico pediatra, doutor Sérgio Pinto. Olá, Rita. Boa tarde. Como disse, esta consulta dos doutores vai ser dedicada a descortinar alguns dos mistérios do nosso cérebro. Vamos tentar perceber o porquê de determinadas respostas do nosso corpo a coisas da mente e não palpáveis. A propósito, sabia que a depressão pós-parto afeta 10 a 20% das mulheres e que esta doença pode começar após a primeira semana de parto e durar, imagine, até 2 anos. Mas por que será que isto acontece? Doutora Bárbara, esta é uma transformação grande no nosso corpo, nós mulheres, e também na nossa cabecinha. E às vezes é mais comum esta depressão pós-parto do que nós imaginamos, não é? Exatamente, exatamente. Não deixa de ser um período com muitas oscilações hormonais e essa pensa-se que seja uma das causas que possa justificar a maior incidência neste período. Mas duas coisas. Uma delas é, de facto, o que é que se define como o período pós-parto? Porque o período pós-parto há quem defina como um mês, mas normalmente considera-se que vai até a 1 ano pós-parto, porque às vezes fica-se na dúvida, especialmente quem já tinha patologia anterior, se isto é um agravamento, se é um novo episódio que não tem nada a ver com o parto. Já têm depressões. Tem maior propensão, sem dúvida. Maior propensão. Claro. Mas aquelas que nunca tiveram e de repente sentem uma coisa que não sabem sequer se é depressão ou não. No fundo, há 2 quadros. Um deles é o baby blues, que é aquele que ocorre normalmente entre o 3º e o 5º dia pós-parto, que é autolimitado e que normalmente 2 semanas depois está resolvido. E este é muito típico e que acho que ocorre em cerca de 40% até 80% das mulheres, que eu acho que todas as mulheres já acabam por sentir. É alguma insónia, claro, alguma fadiga, algum choro fácil, alguma tristeza, Quando é suposto estarmos tão felizes. Lá está. E por isso muitas vezes as pessoas mascaram esta sintomatologia porque acham que a sociedade espera... Há um livro agora que fala muito sobre isso também, não é? Já ouviu, Dr. Pedro Lopes? Diz que se chama As Minhas Gêmeas e que foi escrita por uma tal Ana Marques. As coisas sobre isto. Mas pronto, não queria estar aqui a meter a cunha. Mas é verdade. Eu acho que também esta questão de nós somos o centro das atenções quando estamos grávidas. De repente, separamos da nossa cria, o foco vai todo para a criança ou para as crianças. E nós estamos ali um estropício às vezes cheios de dores e isso também potencia. E depois a própria imagem corporal também, a expectativa, o receio de não conseguir ser uma boa mãe ou de não conseguir cuidar. Então, gêmeas, imagina, vai chorar para cada lado. Ainda mais difícil, porque a pessoa também não consegue descansar. Sem dúvida é um período muito cansativo os primeiros tempos. Mas normalmente este baby blues acaba por se resolver e autolimitado e, portanto, não é, penso, com o apoio da família e com algum descanso as coisas se resolvem. A questão e a grande questão fica na depressão pós-parto. Essa sim, com sintomatologia de facto de depressão. Além deste, já falámos da insónia, da fadiga, também temos maior irritabilidade, ansiedade, a sensação mesmo, a incapacidade de tomar conta da criança, a ausência total. Mas isso associa-se sempre ao cansaço. É importante que os familiares, as pessoas que rodeiam essa mãe, que estejam muito atentos a esses sintomas, claro, e que não os atribuam só a um certo cansaço, ou a umas hormonas passageiras, claro, ou ao mau feitio da mãe. Insónia é suposto, mas se alguém ficar a tomar conta dos bebés, a mãe deve conseguir descansar. Se a mãe mesmo assim não consegue descansar. Obviamente que perder peso acontece às vezes, porque a pessoa
acaba por cuidar menos de si e à volta do bebê, pode perder peso, mas tudo o que é excessivo, que não consegue mesmo comer, portanto, são tudo sinais um bocadinho indiretos que se deve estar, obviamente, atento. E depois também são, claro, uma mulher que já teve uma história anterior de um quadro depressivo e que depois, ou também às vezes parece que a maior incidência ocorre em mulheres mais novas, mães solteiras, sem trabalho, portanto, obviamente que todo o envolvimento desta mãe ou deste casal acaba por a pessoa estar mais atenta, de ser mais propício ou não, isso vir a acontecer. Toda a carga anterior, quando as mães estão mais vulneráveis, porque os bebês acabaram de nascer, ainda acrescenta mais o peso que pode... E uma das coisas também que às vezes as pessoas não consideram, mas que atenção, que o aborto também pode, não é só um parto de termo, mas também às vezes situações, histórias de aborto também podem desencadear alguma, não digo uma depressão, mas pelo menos o baby blues também pode ter ali um período de alguma sintomatologia. E depois uma coisa curiosa é que também pode acontecer nos homens. Em cerca de 8%. Os pais? Sim, os pais também está descrito. Podem ter se calhar aqui a nossa colega, não é? Afinal não estão livres de tudo. Pois não, adorei esta parte, adoro esta... que afinal não é só... É um enorme. Não, o problema são os dois, não é? Não, isso não deve dar jeito nenhum. Não deve dar jeito nenhum estarem ambos com este baby blues, ou pelo menos com uma depressão. Mas eu acho que as pessoas que estão à volta devem saber compreender, estar atentos aos sinais, e não estar a carregar a mãe de tu deverias estar feliz. Claro. Tu tens tantas razões para estar feliz. Olha o bebê lindo que tens, olha, correu tudo bem. Isso acaba por não aliviar muito, pois não? Claro, não é essa a solução. Claro, para ser feliz. E a omitir, por isso muitas vezes estas depressões acabam por não ser diagnosticadas de início, porque exatamente a sociedade espera que toda a gente só omite esses sintomas e depois acaba por, se calhar, quando se manifesta, já se manifesta com situações graves, até muitas vezes temos a história de intenções suicidas e situações realmente graves que poderiam ter sido, se calhar, diagnosticadas mais cedo. E a importância do tratamento disto, por exemplo, um dos estudos engraçados que mostram é que os filhos de mães que tiveram um quadro depressivo de facto real têm maior tendência, um estudo feito mais ou menos aos 3 anos e meio, com mais de 10 mil bebês, mais de 10 mil crianças, filhos de mães com síndrome depressivo com a depressão pós-parto, que tinham maiores alterações de comportamento, maior hiperatividade, portanto não é só aquele período e o risco da mãe, mas as repercussões. Exatamente, é importante diagnosticar, é importante tratar. Doutora Rita, pode ser assim realmente tão grave chegar a intenções suicidas? Pode ser realmente tão grave. Nesse caso já não será só uma depressão pós-parto, mas será aquilo que nós chamamos de uma psicose puerperal. Portanto, uma depressão com sintomatologia psicótica. Existem casos como aquele que eu gostaria aqui de referir. Exatamente. E se calhar aproveito até para responder melhor a esta questão. Uma rapariga de 25 anos que não tinha de facto nenhum antecedente de episódio depressivo. Tinha um suicídio na família, mas de um avô, e cuja patologia não era bem conhecida, portanto era uma coisa um bocadinho obscura. E que quando tem o primeiro filho e também no contexto já de alguma conflitualidade conjugal, começa com queixas de tristeza, choro fácil, até aí tudo bem, poderia ser só um baby blues, portanto só aquela reação normal do pós-parto. Entretanto ela começa obsessivamente a verificar se o bebê estava a respirar. Nisto não dorme, com uma ansiedade muito grande, preocupações constantes de que o bebê pudesse ter algum problema e que não a deixavam descansar, nem fazer absolutamente nada, nem sequer desfrutar do cuidado do bebê e daquele momento. Entretanto, a família começa a perceber-se que há aqui qualquer coisa de estranho, há aquela conflitualidade com o marido que também não estava a ajudar. Ela começa com um discurso incoerente, que talvez a mãe natureza estivesse a chamá-la, a ela e ao bebê, e é nessa altura que eles vêm então à consulta de psiquiatria, que a família toma conta, portanto, dá-se conta da situação, e neste caso o apoio familiar foi mesmo muito importante. Portanto, conseguimos evitar que a doente fosse internada, portanto, com uma atuação atempada. Ela mudou-se inclusivamente naquela altura para a casa dos pais e, portanto, foi possível fazer este acompanhamento e esta monitorização. Foi possível não separar a mãe do bebê, que seria algo também crítico para a vinculação, e foi possível também preservar a amamentação, ao contrário do que se pensa. É possível estar medicado para a depressão e amamentar, que neste caso foi importantíssimo para a ligação com o bebê, porque havia sentimentos de culpabilidade, de que não seria possível amamentar o bebê, etc. E de facto foi um caso de sucesso em que foram importantes a medicação e a família foi muito importante também, que ajudou. É preciso saber ler os sinais a tempo, não é?
os sinais, a família precisa estar muito atenta aos sinais. Associa se calhar tudo muito ao cansaço, tratar de um bebê e não percebe que por trás desse cansaço e dessa desmotivação pode estar a aprofundar-se a depressão, a chegar a manifestações desse género, não é? Extremas. Doutora Bárbara, quer acrescentar mais alguma coisa em relação a esta questão da depressão? Já percebemos que é um assunto mais sério do que só aquele baby blues, as hormonas às cabeçadas de que nós às vezes achamos, e é um assunto sério e que toda a família deve estar atento. Faço agora uma pausa para lhe falar do nosso cartão de sonho, que tem como prémio do dia 1000 euros. Se marcar o 760 20 60 20 e a sua chamada for selecionada, esse prémio é seu, sem ter que responder a nenhuma pergunta ou escolher palpites. Mas ainda pode ganhar mais, porque se este valor juntarmos os 15.500 euros acumulados no jackpot, são 16.500 euros a que se habilita. Como é que isto se processa? Quando já estiver ao telefone, tem que me dar 4 palpites, escolher 4 números de 0 a 9. Se coincidirem com o código do cartão, leva para casa um prémio no valor de 16.500 euros. Cada chamada tem um custo de 60 cêntimos mais IVA, por isso faça as suas contas antes de marcar, mas marque o 760 20 60 20. Recordo que este prémio é livre de impostos. 760 20 60 20. Se visse alguém a ter um ataque de pânico, saberia o que fazer? Já a seguir, os doutores ajudam-nos a saber identificar os sinais e a agir da melhor forma nestas situações. Temos recebido muitos e-mails de pedidos lá de casa para que os doutores falem de problemas de ansiedade, ataques de pânico. As dúvidas são de todas as idades e géneros, por isso mesmo decidimos pedir um contributo aos nossos médicos especialistas para nos ajudarem a perceber, afinal, o que é um ataque de pânico. O que é, Dr. Pedro? É algo que é muito frequente e que muitas vezes acaba por ser tão frequente, não só na população, como tornar-se crónico na vida da própria pessoa, que é muito disruptivo da qualidade de vida e acaba por impedir a pessoa ter um funcionamento normal, quer familiar, quer social, quer laboral. E se nós quisermos arranjar aqui uma metáfora, eu vou aqui buscar o meu amigo, esta figura amistosa, imaginando que nós vamos fazer um passeio para a selva e que em vez de um leãozinho simpático como este que aqui temos, que encontramos um leão verdadeiro a olhar para nós e a caminhar em direção a nós com rapidez. E o nosso organismo vai ter uma resposta fisiológica que é a resposta do ficar, para lutar ou fugir. E, portanto, há um conjunto de adaptações fisiológicas que passam por uma aceleração do nosso ritmo cardíaco, um aumento da frequência cardíaca, ficamos mais ruborizados, mais avermelhados, começamos a transpirar, a nossa respiração fica mais ofegante. Todas estas adaptações fisiológicas têm a ver com a libertação da adrenalina. É o chamado susto de morte. É um susto de morte. Se não for o susto que causa a morte, o leão trata do assunto. E portanto, essa adaptação do organismo... O leão assim, está com ataque de pânico? Eu posso... Essa resposta que resulta da libertação no nosso organismo de um neurotransmissor, que é a adrenalina, é de facto uma resposta fisiológica que tem uma explicação óbvia, ou seja, nós naquela situação sabemos que estamos perante uma ameaça e o ter medo é normal, é fisiológico, é positivo ter medo. O que não é normal é nós estarmos no supermercado, a conduzir, em casa, tranquilamente a ver o Boa Tarde e de repente começamos a ter este tipo de sintomas sem que os consigamos explicar e entender. Sentir essas palpitações, a respiração ofegante, sentir calor, ruborizar, sentir-nos a transpirar, a respiração mais acelerada, portanto, todas essas alterações que traduziriam numa circunstância da natureza uma reação de medo, a uma ameaça, nesses casos depois nós não conseguimos perceber isso. E é potenciada ainda pela interrogação, ou seja, mas porquê é que eu estou a sentir isto? E vou sentindo mais. E isso faz com que depois, do ponto de vista da cronicidade deste tipo de sintomatologia, a coisa se torne muito perturbadora e muito difícil de interromper. E, portanto, este ciclo vicioso tem mesmo que ser quebrado para que não... O mal-estar associado a um ataque de pânico gera o medo de voltar a ter um ataque de pânico e de não controlar.
Porque o pânico vai levar à ansiedade da não compreensão dos próprios sintomas e isso vai fazer com que haja uma perpetuação desta sintomatologia e dos próprios mecanismos que levam Há muitas pessoas que relatam ataques de pânico no primeiro dia de férias. É o vazio, é de repente uma mudança. Mas nesse tipo de situações há fatores que explicam ou que permitem compreender. O facto da pessoa mudar radicalmente a sua rotina, o mudar eventualmente de ambiente, o de repente ter alguns compromissos relacionados com as próprias férias e isso provocar alguns estados de ansiedade. Portanto, aí há fatores causais que podem ser apontados. Quando nós falamos nas perturbações, de uma forma geral, do pânico e da ansiedade, falamos muitas vezes de situações, e a Rita poderá dizer isto melhor do que eu, mas situações em que nós não conseguimos identificar uma razão objetiva, pelo menos à partida, que explique a gênese daquela sintomatologia. E essa incapacidade para compreender depois acaba por tornar a situação uma bola de neve difícil de controlar sem ajuda. Portanto, acaba por se tornar um ciclo vicioso, doutora Rita. Exatamente. E as pessoas terem medo desse ciclo vicioso, estão sempre ou em qualquer lado e com medo de sentir o tal desconforto. Exatamente. Portanto, o pânico essencialmente ao início não tem um desencadeante específico. Portanto, os primeiros episódios não têm um desencadeante, não há nada, uma causa que nós possamos apontar. No entanto, acontece que a pessoa começa a recear, por não perceber o que é que lhe aconteceu, começa a recear que isto volta a acontecer. E como nós geralmente associamos determinadas situações a eventos desagradáveis, começamos a ter medo da mesma situação em que aconteceu a primeira vez, ou começamos a ter medo dos sinais prodrómicos iniciais do ataque de pânico e, portanto, podemos sentir, por exemplo, uma batida cardíaca, que era uma coisa completamente inocente, que toda a gente tem palpitações, não era um ataque de pânico, mas como a pessoa já teve, aquilo faz-lhe lembrar essa experiência e, portanto, vai começar a ter mais ansiedade. E essa ansiedade vai crescendo até desencadear o ataque de pânico. Há pessoas que relatam uma sensação de morte iminente. Associado ao ataque de pânico. Exatamente. Existem tipicamente 3 medos que podem ocorrer durante o ataque de pânico. O medo de morrer, o medo de enlouquecer e o medo de perder o controle. O medo de morrer é porque geralmente a pessoa pode sentir uma pré-cardialgia, uma dor torácica forte, o coração a bater e pensa geralmente que lhe vai acontecer qualquer coisa. Isso acontece a pessoas muito jovens e com bons hábitos de vida. Exatamente, porque o pânico surge normalmente entre os 20 e os 25 anos, costuma ser a idade inicial em que se faz o diagnóstico. Muitas vezes apanhamos estas crises de pânico na urgência, em que muitas vezes as pessoas já foram observadas pelos colegas de medicina interna, já foi descartada uma origem cardíaca, que muitas vezes as pessoas vêm com a tal dor no peito, as palpitações, a sudorese, e portanto é importante descartar que haja aqui uma doença médica e depois então, muitas vezes é chamada a psiquiatria, que depois então vai atuar nessa altura. E acha que a comunidade médica percebe bem que a pessoa está com um ataque de pânico ou alguém que chega a um hospital e diz, olha, eu não me estou a sentir nada bem, e o médico diz, olha, que está com um ataque de pânico. Se alguém sente esses sintomas todos, mas nunca ouviu falar de um ataque de pânico, diz, não, eu estou quase a morrer, eu estou a sentir o meu coração, também não aceitará bem que lhe digam que está só com um ataque de pânico provocado por sabe-se lá o quê? E geralmente isso não acontece. É obrigatório, é mandatório, porque é um diagnóstico de exclusão. Ou seja, não é possível dizer que é um ataque de pânico sem eliminar que não se está a dar um infarto, que não se está a dar um tromboembolismo pulmonar, que não se está a dar outra coisa, não é? Fazem-se os exames preliminares e a partir daí a pessoa guia-se e percebe, de facto, não, isto não é uma coisa orgânica, não há aqui nada de errado, nem com os exames, nem com o eletrocardiograma e, portanto, nessa altura então é que se pede o apoio da psiquiatria. Geralmente. Embora em medicina o que é frequente e o que é raro é raro. Ou seja, não é expectável ter um infarto num jovem de 20 anos, portanto, à partida há que enquadrar no contexto pessoal, social, profissional daquela pessoa e às vezes no contexto de urgência nem sempre é fácil fazer essa avaliação, mas aquilo que a Ana dizia é muito verdade. O doente nem sempre aceita bem que se atribua uma causa psicológica a um sintoma que ele sente como muito físico. Não tem uma causa e efeito assim muito determinada. Parece ser uma doença dos tempos modernos. Ou é de agora ou só agora é que se está a olhar para ela? Eu acho que sim, eu acho que só agora é que se está a olhar para ela. Portanto, é verdade que nós vivemos numa sociedade que é muito exigente, com muitos fatores de stress, mas na verdade eu não acho que seja uma doença dos tempos modernos. Portanto, a perturbação de pânico é uma doença que tem uma raiz muito biológica e que não depende exclusivamente dos fatores externos. Portanto, existe de facto um peso genético que não tem a ver só com o nosso estilo de vida.
E, portanto, de facto, eu acho que não. Talvez seja mais visível, mais fácil de diagnosticar neste momento, mais fácil de excluir outras causas e de se chegar a essa conclusão. Há pessoas que têm a sua vida completamente limitada ao ponto de não saírem de casa com medo de ter um ataque de pânico. Exatamente. Ainda que o possam ter em casa. Isso é frequentemente a consequência do ataque de pânico, aquilo que nós chamamos de agorafobia, que é o receio da pessoa ir para sítios onde possa ter uma crise de pânico e de onde não consiga escapar facilmente. Começa então a limitar a sua vida. Se teve, por exemplo, uma crise de pânico no carro, ou teve uma crise de pânico a atravessar uma ponte, ou num elevador, ou etc., começa a evitar todos esses contextos. E muitas vezes aparece-nos uma pessoa não com a queixa da crise de pânico, mas com a queixa de várias fobias. Tem medo de passar pontes, tem medo de estar no elevador, tem medo de estar nos centros comerciais. Na realidade tem uma perturbação de pânico, que depois vai condicionar este evitamento. E aí é que muitas vezes é importante também o apoio psicológico, portanto, para ajudar a pessoa a ultrapassar estes medos e perceber que consegue, de facto, Como é que se resolve? Isto tem cura? Como é que se resolve? Tem cura e existem fundamentalmente duas vertentes. Eu não sei se calhar posso explicar aqui e fazer aqui um esquema e se calhar fica mais claro mais para claro para todos nós. Portanto, o que acontece fundamentalmente... Isto é um homem? Isto é um homem. Não parece, é um homem. É só para confirmar. Dá para o menino e para a menina. O cérebro. Temos É aqui... um nariz, pequena dúvida ser um pássaro. Pulmão, coração, aqui os rins e aqui temos uma estrutura que é uma glândula, que é suprarrenal. Geralmente o que acontece é, o pânico de facto não tem um desencadeante específico nos primeiros episódios. Alguns aqui, numas estruturas muito específicas a nível cerebral, é enviada uma informação para a suprarrenal para libertar aquilo que nós chamamos de hormonas de stress e que o Dr. Pedro tinha falado como a adrenalina, a noradrenalina. Estas hormonas de stress vão atuar a nível cardíaco e vão aumentar a frequência cardíaca, portanto acelerar os batimentos cardíacos, vão aumentar a frequência respiratória, vão aumentar, portanto, a sudorese, vão provocar náuseas, muitas vezes também diarreia, que é uma das queixas das pessoas que têm perturbação de pânico também, muitas vezes. Onde é que nós podemos atuar então para tratar aqui a perturbação de pânico? Existem fundamentalmente duas abordagens. Podemos utilizar uma abordagem farmacológica para jugular as crises e que vai atuar fundamentalmente aqui, que vai, portanto, melhorar a tal neurotransmissão de que tínhamos falado, para que esta mensagem não seja enviada. Por outro lado, existem também técnicas de apoio psicológico e o que é que estas técnicas vão fazer? Vão ajudar a pessoa no ataque de pânico a controlar a respiração. A controlar a respiração, a pensar que de facto esta crise é apenas algo transitório e, portanto, a relativizar a crise, exatamente, o processo, não é? Relativizar a crise e, portanto, isso dá à pessoa mais segurança. Portanto, já aconteceu, eu sei que é transitório, vai passar, muito importante, eu sei que isto não vai levar a nada de perigoso, eu não vou morrer, portanto, não vou perder o controle e isto é uma coisa que é autolimitada e isso também ajuda muitas vezes a ultrapassar estes episódios. Pode ter, a cura pode ter, ou o controle pode ter duas abordagens, uma farmacológica ou outra de absoluto controle da pessoa em relação àquilo que sabe que é a estrutura... Geralmente em combinação é mais eficaz. Funciona, É mais eficaz. Funciona melhor. Portanto, a nível cerebral, portanto, os fármacos e depois também esta abordagem psicológica que vai impedir o tal ciclo vicioso da pessoa de se alarmar só com uma batida cardíaca ou só por estar num sítio onde já aconteceu a crise. Doutora Rita, adorei o seu desenho, a sua explicação. E para além de que, com tantos mails que nós recebemos sobre esta matéria, eu acho que ficámos muitíssimo bem esclarecidos sobre esta coisa tão esquisita e abstrata que é o ataque de pânico, mas pelo visto anda a preocupar e a perturbar tantas pessoas. E antes de mais, quero relembrar-lhe o nosso cartão de sonho para se habilitar ao prémio de hoje. Tem de ligar o 760 20 60 20. Se a sua chamada for a selecionada, vai falar comigo ao telefone. Dá-me 4 palpites de 0 a 9. Se os seus palpites forem certeiros, sabe o que é que pode acontecer? Pode ganhar um prémio no valor de 16.500 euros. São 1.000 euros do prémio do dia e 15.500 euros do valor acumulado no jackpot. O prémio é entregue num cartão com o qual pode pagar todo o tipo de contas, desde que seja com um terminal multibanco. Água, luz, gás, carregar telemóveis, fazer compras, enfim, muitas outras despesas também. O número é o 760 20 60 20. Habilite-se. Vou voltar a dizer o número 760 20 60 20.
A depressão só afeta adultos? Ou será que as crianças e os adolescentes também podem sofrer de depressão? Os doutores respondem já a seguir. Estes sintomas, problemas e perturbações de que temos estado a falar não acontecem apenas a adultos. Na verdade, as crianças também podem sofrer de depressão. Isto é verdade, Dr. Sérgio? É verdade. Portanto, a depressão também não poupa a idade pediátrica. Crianças e adolescentes podem sofrer de depressão. Mas também não podemos pensar que tudo é depressão. As birras, a irritabilidade, alguma agressividade são normais na idade pediátrica. Fazem parte, portanto, e é saudável que as crianças tenham estas manifestações. Alguma tristeza também quando a coisa não corre bem, é normal. Mas isso é uma coisa que aflige os pais, ver uma criança assim caída, triste, sem Claro, estar com febre nem nada. Para o seu processo de evolução da sua personalidade e daquilo que vai ser no futuro, é fundamental saberem lidar com isto. Agora, quando estes sinais, sintomas, estes sentimentos são muito intensos, são muito frequentes, ou tenham alguma intervenção na sua qualidade de vida diária, no dia a dia, portanto, aqui podemos pensar que podemos estar perante uma Como é depressão. que conseguimos ver ali a fronteira? Por exemplo, se forem umas crianças muito pequenininhas. É difícil, porque estes sintomas não são assim tão fáceis. É importante os pais estarem atentos, porque conhecem a criança que têm e perceber se tem um comportamento diferente do que é hábito. Habitualmente, nas crianças mais velhas é mais fácil. Antes de mais, tenho que dizer que é uma situação, a depressão na idade pediátrica não é, portanto, muito frequente, mas pode atingir cerca de 1 a 40 uma em cada 40 crianças e quanto mais nos aproximamos da adolescência, é mais frequente, pode mesmo atingir cerca de 1 a cada 10 adolescentes. Portanto, é uma situação com alguma importância. É muito raro em crianças muito pequeninas, mas pode começar a aumentar na proximidade da adolescência. No fundo, o papel mais importante é dos pais e de quem cuida das crianças. Tem que estar atentos a alterações de comportamento. E as alterações de comportamento, desde alterações em termos de rendimento escolar, aprendia bem e está a aprender menos bem, as notas não são tão boas, capacidade de concentração e de aprendizagem é menor, há comportamentos mais agressivos, está mais apático, gostava de fazer umas atividades e agora já não gosta de fazer. Há influência a nível do sono, o sono que não tinha problema passou a ter problemas, portanto tem insónias ou pelo contrário tem mais sono do que é hábito. Há perturbações alimentares, comia bem e deixou de comer, ou pelo contrário come demais. Há alterações a nível do peso, portanto perdeu peso nos últimos tempos ou pelo contrário está a aumentar muito peso. Tudo isto são sinais, sintomas que podem nos alertar para... Se um adulto, nós associamos a um sintoma da depressão no adulto, o estar mais triste, mais macambúzio, com menos vontade de comunicar, nas crianças pode ser o contrário, pode ter a irritabilidade e a impulsividade. Exatamente. Que nós, pais, às vezes dizemos, está a mudou de escola, está irritado com os testes, ou porque está cansado porque já estamos no final do ano letivo, ou... Claro que temos que interpretar isso tudo num contexto. Para termos uma depressão, temos que perceber que temos o indivíduo, portanto temos a criança, que tem uma determinada biologia, uma determinada genética, que pode fazer com que essa criança esteja mais sujeita a sofrer de uma depressão. Por outro lado, depois temos alguns gatilhos psicológicos, algumas alterações que podem ocorrer na vida de todos nós, uma mudança de escola, um divórcio mais complicado, uma criança que é sujeita a bullying, por exemplo, na escola, portanto, alguns fatores psicológicos que podem, naquela criança suscetível, fazer com que desencadeie uma depressão. E também temos que perceber qual é que é o ambiente em que a criança está inserida. Se está numa família protetora, em termos psicológicos, naturalmente que a coisa vai ser mais saudável. Se os pais estão muito concentrados no trabalho, não dão tanta atenção, se a escola também não está atenta, naturalmente que a situação vai ser mais grave. O isolamento de uma criança, se calhar num processo de divórcio de pais ou a escola se ter menos atenta e, enfim, o isolamento pode ser um sintoma. Pode ser um sintoma. E aí os pais têm que estar atentos e quem cuida da criança, os professores também devem ter atenção, porque de facto pode ser um dos sinais, sintomas de depressão na idade pediátrica. Muito bem. Infelizmente, eu acho que é a doença do século, não é? Ou do milénio. E não poupa as crianças. E não poupa também a população mais jovem. Estamos em época de exames, ainda para alguns, que já estão em segunda época, e
sabemos que os estudantes estão sujeitos a muitas pressões, para que sejam, obviamente, sempre bons e tenham sempre as melhores notas. Aproveito para introduzir um estudo realizado em maio de 2009 sobre a saúde mental nos estudantes de Medicina da Universidade da Beira Interior, realizado pela doutora Alice Rodrigues Roberto, que se junta agora à nossa emissão através do telefone. Olá, boa tarde, doutora Alice. A data deste estudo era mestranda na Universidade da Beira Interior e chegou a algumas conclusões importantes, não foi assim? Olá, boa tarde. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Como está? Estão a ouvir bem? Eu estou a ouvi-la lindamente. Ótimo. Desde já agradeço o convite e a oportunidade de partilhar os resultados, portanto, deste estudo. O objetivo desta investigação era perceber se existia alguma relação entre os níveis de saúde mental dos estudantes e alguns fatores como o sexo, a idade, os anos de curso ou o consumo de substâncias psicoativas. Relativamente aos resultados, portanto, apurou-se que os estudantes do sexo feminino apresentavam piores níveis de saúde mental em todos os anos de curso, e este dado está já de acordo com o que tem sido encontrado noutras investigações, todas elas apontando para níveis mais elevados de ansiedade e depressão nos estudantes do sexo feminino, e isto poderá ser preocupante se pensarmos que a maior parte dos estudantes de medicina em Portugal são mulheres. Em relação à ideação suicida, os estudantes foram questionados sobre a ideação suicida no último mês. 10% dos estudantes responderam ter tido este tipo de pensamentos, sendo que destes 79%, mais uma vez, eram do sexo feminino. Em relação a práticas de automedicação, apurou-se que também 10% do total de estudantes já realizou terapêutica farmacológica sem prescrição médica para sintomas relacionados com a saúde mental, e estes estudantes apresentaram níveis significativamente inferiores de saúde mental. Poderemos pensar que existem estudantes então que recorrem à automedicação como pensando que é sua obrigação lidar com este tipo de problemas e também talvez pelo medo de mostrar vulnerabilidades, sinais de fragilidade. A meu ver, um dos dados mais importantes foi que os estudantes dos anos básicos, ou seja, até ao terceiro ano de formação, apresentaram piores níveis de saúde mental quando comparados com os estudantes dos anos clínicos. E isto foi igual para os dois sexos. Portanto, este facto poderá ser a favor de que os níveis observados em termos de saúde mental podem estar diretamente relacionados com a formação médica e mesmo com a estruturação curricular ao longo dos anos. Para terminar, em relação ao consumo de substâncias psicoativas, não houve grande evidência que o consumo destas substâncias fosse um problema grave nesta população. No entanto, 11% dos estudantes tinha consumido fármacos ansiolíticos no mês anterior. Portanto, consumos de cannabis e mesmo álcool em quantidades, consideradas elevadas, não foi apurado. Foi sim o consumo de substâncias tranquilizantes ou sedativas no último mês. Doutora Alice, muito obrigada, sobretudo, primeiro por revelar aqui o seu estudo e sobretudo por traçar aqui um retrato que é com certeza informação muito importante para pais, quem passa um bocadinho ao lado, se calhar, estas práticas de alguns alunos, mas deixou aqui, obviamente, dados preocupantes em gente tão jovem e que refletem o caminho, eventualmente, que a saúde mental em Portugal pode levar. Muito obrigada e parabéns pelo seu estudo. Eu agora pedi aqui aos nossos médicos que fizessem uma interpretação destes dados que a doutora Alice aqui deixou. Realmente, parece que a população feminina está mais sujeita à depressão, mesmo neste contexto académico. Bem, felizmente que nem todas as doenças são mais frequentes no sexo masculino. Bem, isso agora dávamos aqui pano para mangas para fazer um quadro de comparações. Portanto, não me surpreende nada por aquilo que eu acabei de dizer. De facto, a população, portanto, a biologia de cada indivíduo, naturalmente, que pode condicionar o aparecimento destas doenças, e depois o meio universitário, super exigente, lidar com a frustração que é frequente todos os dias, num ambiente inicialmente estranho, portanto saem habitualmente do núcleo familiar, vão para Às vezes saem da própria terra, não é? Para ir há uma série interior, provavelmente a maioria dos estudantes são deslocados. Estão deslocados, se calhar até de cidades maiores e foram para cidades mais pequenas. Naturalmente, os fatores psicológicos e ambientais, naturalmente, fazem com que o indivíduo mais suscetível vá desencadear patologia que, naturalmente, nestas circunstâncias tem que se desenvolver.
desenvolver. Doutora Bárbara. Eu não tenho presente o número da amostra deste estudo, mas acho que isso é sempre muito importante quando tiramos conclusões, qual é que é o tamanho da nossa amostra e que variáveis estamos a ter presentes. Acho que seria interessante pôr isto a uma escala maior e lá está, não focar apenas numa zona interior do país, mas se calhar no país inteiro, para depois poder tirar conclusões. De facto, as mulheres não é por serem as mulheres ou não, é porque poderá ser um dado importante. Outro dado que me preocupou é os estudantes automedicarem-se com um tipo de medicamentos da área da psiquiatria, não é? Mas sem nenhuma prescrição médica. Serem eles à procura ou porque se calhar o amigo já tomou e aconselhou? Eu acho que isso acontece provavelmente. Não é? Eu acho que isso deve seguramente acontecer também com outros cursos, não é só por ser medicina. Claro que a medicina tem um acesso mais fácil, ou até pode falar com um professor, ou até pode ter mais confiança naquilo que está a fazer, porque percebe um bocadinho mais da farmacologia, mas acho que seria interessante, se calhar, pôr isto alargar este estudo para conseguir tirar conclusões. Doutor Pedro. O Sérgio já tocou nesse ponto, mas eu acho que é um ponto importante. Todos os estudantes universitários passam de um ambiente super protegido para um ambiente onde estão muito mais vulneráveis. Eles passam de escolas até privadas, colégios Claro. onde andaram a vida inteira, ou escolas secundárias onde andaram grande parte da vida, para ambientes completamente diferentes. E se pensarmos no perfil concreto do estudante de medicina, provavelmente foi sempre o melhor aluno da sua escola e de repente ele vai passar a ser a pool dos melhores, pode não ser o melhor. Pode continuar a ser muito bom, mas não ser o melhor. E essa adaptação e essa capacidade de gerir a frustração que isso gera pode demorar algum tempo. E, portanto, não me admira nada que a prevalência deste tipo de sintomas seja mais frequente numa população de estudantes de medicina, de estudantes universitários, em particular deslocados. Concordo com a Bárbara em absoluto. É fundamental perceber as outras variáveis que aqui estão e que influenciam claramente os resultados de uma investigação com estas características. A questão da automedicação é preocupante, mas é preocupante numa população de estudantes de medicina, mas na população em geral. A nossa população consome muitos antidepressivos, muitos ansiolíticos, muitos anti-inflamatórios, muitos medicamentos em regime de automedicação, porque tem acesso fácil em casa, porque já alguém tomou e, portanto, está lá em casa e toma. Há um passa-palavra. Porque há o passa-palavra, em particular este grupo. Tendo um bocadinho mais de confiança, fará com mais facilidade, mas claramente que é algo que não deve ser feito. Nenhum de nós deve ser médico em causa própria ou juiz em causa própria, como se costuma dizer, e, portanto, se houver de facto sintomas depressivos, o melhor a fazer é procurar ajuda especializada, ou do médico assistente, ou do médico psiquiatra que possa dar esse apoio. Todos nós temos um médicos e de loucos, não é? Exatamente. Doutora Rita, só para terminar aqui uma conclusão em relação a este estudo, ainda que seja uma amostra limitada, seja esta, mas alguns dados importantes que, se calhar, valeria a pena olhar para o total do país desta população académica. Eu acho que esta população académica também são estudantes de medicina e, portanto, é uma população especial. Eu subscrevo as palavras do Dr. Pedro. Realmente, os estudantes de medicina muitas vezes são muito perfeccionistas, têm alguns traços obsessivos da personalidade, que podem ser uma coisa adaptativa, e é isso que os leva a ter bons resultados muitas vezes, mas depois também lhes confere alguma fragilidade, e depois, quando não são de facto os melhores e as coisas não correm exatamente como esperado, pode haver alguma vulnerabilidade em termos de sintomatologia depressiva ou outra. Por outro lado, relativamente àquela diferença dos sexos, eu estou um bocadinho cética. É verdade que há patologias que são mais prevalentes nas mulheres, em termos psiquiátricos. No entanto, também há um fenómeno que é de que o homem não pode chorar. E muitas vezes a contenção das emoções às vezes também gera alguma depressão. Realmente o nosso cérebro faz coisas que nem sempre percebemos e o problema é quando isso começa a afetar o nosso corpo, o nosso descanso, a nossa atenção, a nossa alimentação e o nosso sono. Doutora Rita, sei que tem um blog que tem esse nome, Médico e de Louco, não é? Onde vai escrevendo sobre diversos temas e um deles é a insónia. É algo muito angustiante. A insónia é algo muito angustiante e algo também muito prevalente, ou seja, até cerca de 40% das pessoas têm um problema de insónia, 15% da população geral tem uma insónia que classifica como muito importante e grave. A insónia é resultante de múltiplos fatores, pode estar subjacente a algum tipo de doença ou não. Geralmente é um sintoma, não é uma doença por si só, salvo em situações menores, mas geralmente é uma consequência de um quadro geral. 50% das insónias são de facto associadas a doenças psiquiátricas, depressões, ansiedade, consumo de substâncias. Existem também alguns fatores do nosso dia-a-dia que nós podemos controlar e que podemos manipular no sentido de melhorar a insónia. Portanto,
Primeiro, numa primeira abordagem, tentar utilizar algumas medidas simples, portanto, não tomar estimulantes em excesso, cafés, tabaco, sobretudo depois do meio-dia, não fazer exercício muito perto da hora de deitar, ter sempre as luzes mais baixas ao fim do dia, para que de facto não haja uma estimulação excessiva, dormir sempre no mesmo sítio, não utilizar a cama para fazer outras coisas, estar no computador, trabalhar, etc. Muito mais tempo Essa foi contra o aumento da natalidade. Não, essa é a exceção. E de facto estas são as regras mais mas importantes. não irmos para a cama rodeados de telemóveis e outros trabalhar, fumar. Mas um livrinho à noite, há tantos bons livros Sim, agora que saíram para o mercado. As minhas gêmeas, uma boa sugestão. Não me estava a lembrar desse. Mas um bom livro à noite, o livro induz o sono ou não? Depende, lá está, nós somos criaturas de associação. Se nós associarmos o livro a uma coisa boa, relaxante e tranquilizadora, pode ser uma coisa boa. Portanto, se a pessoa tiver essa sensação, sim, depende das pessoas, mas... Depende do livro. E depende do livro. Claro, também se for o Stephen King. As minhas gêmeas é um bom, ótimo, ótimo ótimo. Acho que esse não deixa dormir, que se lê assim de uma assentada. Mas a higiene do sono é uma coisa que é fundamental. As pessoas O sono tem que muitas ser vezes disciplinado, tendem não é? a não ter sono e eu não vou para a cama, ficam a ver mais um bocadinho de televisão ou a entreter-se a fazer outras coisas. É importante criar rotinas. A pessoa deve, se mantiver essas rotinas, o organismo, à medida que o tempo vai passando, vai se adaptando e vai... Não ter televisão no quarto, não é? Todos os tablets, os telefones, todos aqueles estimulantes. Portanto, o sono também tem que ser educado e tem que ser educado a vida toda. Nós, quando somos mais novos, o sono aparece sempre, não é? Quando estamos cansados, mas as pessoas mais velhas começam a queixar-se, vão perdendo o sono e vão então caindo nestes erros. Acabei por ficar a ver televisão até mais tarde para ver se me vinha ao sono. Acabei por dormir no sofá e só fui para a cama às 4 da manhã. São erros. São erros e depois frequentemente as pessoas vão se levantar mais tarde. Portanto, uma das regras é a pessoa levantar-se na mesma hora que tinha previsto levantar-se. Mesmo que tenha dormido pouco. Mesmo que tenha dormido pouco, porque senão de facto vamos perpetuar este ciclo em que não vamos ter sono novamente à noite porque estamos a desfasar o nosso ritmo. E daí a importância dos horários e das rotinas serem sempre semelhantes. Não podemos descurar esta questão do sono, porque o sono é também o nosso bem-estar e seja em que idade da nossa vida for, é o tal sono reparador e é importante tratarmos bem o nosso sono. Claro que sim, sem dúvida. Tentar muitas vezes não recorrer, e pegando aqui na questão da automedicação, não recorrer à automedicação, a não ser em casos muito excepcionais e sob supervisão médica, porque de facto há um problema que é real e que é o das pessoas tomarem benzodiazepinas, tomarem ansiolíticos para dormir e depois desenvolverem dependência. Ou seja, depois a situação passa, eventualmente a situação de stress que desencadeou aquela ansiedade que os impediu de dormir, mas ficaram habituados realmente àquele fármaco e assim se criam maus hábitos. E há outras estratégias antes de chegarmos aos fármacos para dormir bem. Por hoje temos de nos despedir dos doutores, mas eles voltam na próxima semana. Já sabe, se tiver alguma dúvida que queira ver respondida, pode enviar-nos um e-mail para osdoutores@sic.pt. Aproveite para gravar um vídeo com a sua pergunta. Na próxima semana, os doutores do Boa Tarde regressam com mais dicas e recomendações médicas que não vai querer perder por nada deste mundo. Muito obrigada. Um aplauso para os nossos doutores.